Olá! E hoje o Rolê pelo Bairro, junto comigo, te convida para fazermos um passeio por um dos melhores bairros da região da Pampulha. E você consegue adivinhar qual bairro é esse? Esse bairro é o bairro Bandeirantes. Isso mesmo, bairro Bandeirantes. Então, convido você para vir comigo passearmos pelas ruas do bairro Bandeirantes. Vamos comigo? E estamos na Praça Toscana. Olhem só como é bem cuidada essa praça. Hoje o nosso rolê é em uma das regiões mais cobiçadas e charmosas de Belo Horizonte, o bairro Bandeirantes, aqui na Pampulha. E como vocês podem ver, é uma praça bem cuidada. Temos aqui alguns brinquedos, né, para as crianças brincarem, bancos, né, para as pessoas poderem sentar, conversar, ler um livro, enfim, para as pessoas descansarem. E por aqui as pessoas gostam muito de fazer caminhada, né? Caminham em volta da praça, inclusive fazem a caminhada com seus pets. Olhem só. E temos aqui, gente, um balanço. Vamos ver se eu consigo balançar. Será que dá para adulto? Acho que sim, né? Ai, gente, se eu cair aqui. Gente, já pensou se esse ferro vira, cai comigo? Nossa, que desastre. Ai, mas eu vou ter que ir aqui, gente. Ai, gente, eu vou ter que ir nesse escorregador. Será? Deixa eu ver. Gente. Ô, gente. Ô, gente. Não tem jeito. Escorregador, balanço, criança. Eu volto a ser criança. Tomara que não apareça ninguém aqui para chamar a atenção de mim, né? Mas... ah, gente, voltar a ser criança, né? Pelo menos por uns minutos, por alguns segundos. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Vamos continuar pelo nosso rolê. Bastante árvores por aqui, inclusive essa é bem alta, bem comprida. Sabe aquele lugar que mistura tranquilidade de interior com a nobreza da capital? É aqui. O Bandeirantes é considerado um bairro de classe alta, de casas com altíssimo padrão. Casas, inclusive, consideradas mansões.
Olhem só o nível daquela casa, gente. Olhem isso. E estamos na Avenida Torino, esta avenida. E por aqui vocês podem ter uma ideia do valor dos imóveis aqui no bairro Bandeirantes. Aqui já temos um anúncio, né, uma faixa, que talvez você aí do outro lado não consiga ler devido ao reflexo do sol. Mas o anúncio do valor é que uma casa com... E aqui neste anúncio diz que é uma casa com 5 quartos, 4 suítes, 7 banheiros e 8 vagas aqui no Bandeirantes. E o valor é de 5.490.000. Este é o valor deste imóvel anunciado aqui no bairro Bandeirantes. Sempre observem, gente, a estrutura do asfalto das ruas por onde passarmos. Observem também a estrutura das casas. Olhem só a estrutura dessas casas. Além das casas, olha o nível dessa arborização. O Bandeirantes é famoso por suas ruas bucólicas, muitas ainda calçadas, que criam túneis verdes lindos. Se der sorte de vir na época, os ipês rosa fazem um tapete natural que deixa tudo ainda mais especial. Uma curiosidade legal é que o bairro homenageia regiões italianas. Andar por aqui é passear pelas ruas Trento, Lombardia ou Calábria. A localização é estratégica, pertinho da lagoa e com acesso fácil à movimentada Avenida Fleming, mantendo a calma residencial. E aqui no Bandeirantes também existe lar para os idosos. Bastante arborizado, gente, o bairro. E o canto dos pássaros, estão ouvindo aí? É uma delícia, né? Pra mim é uma delícia ouvir o canto dos pássaros. Olhem isso, gente. Ouçam. Olha que árvore linda. Não vai dar tempo, não. Estamos na rua Siracusa. Por sinal, bastante arborizado. Ouçam o canto dos pássaros. E, gente, olhem só o capricho que fizeram para cuidar das árvores. Olhem isso. Colocaram uma grade de proteção.
Os valores dos imóveis aqui no bairro Bandeirantes varia entre R$400 mil, chegando a 6 milhões de reais para cima. Logicamente, os preços, né, os valores dependem do ponto do bairro a qual o imóvel está localizado e da condição do imóvel. O bairro Bandeirantes possui mais de 5 mil habitantes. Interessante destacar que o loteamento deste bairro iniciou-se na década de 1943, porém eram loteamentos bem caros. Percebam que desde aquela época o bairro é um bairro de alto padrão. A partir de 1970 o bairro começou a ser povoado e desde então o bairro é predominantemente feito de casas residenciais e casas de altíssimo padrão. E você, me diga aí se você conhece o bairro Bandeirantes e me diga se você pediu algum rolê aqui por este bairro. Se você pediu, me diga aí nos comentários. E olhem os pinheiros. E você, conhece o bairro Bandeirantes? Se você conhece, me diga o que você acha deste bairro. Se você não conhece, a oportunidade de conhecer é agora, nesse rolê. Então vamos juntos. Ai, que lindeza! A maioria das casas aqui neste bairro são monitoradas justamente, né, gente, por serem casas de alto padrão. Então, em alguns imóveis existe segurança. E deste ponto podemos ver a roda gigante do Parque Guanabara, logo de fundo. Viver no Bandeirantes é ter qualidade de vida, casas lindas e muita história em árvores que têm mais de 50 anos. Quem procura tranquilidade e sofisticação na Pampulha, encontra por aqui. E sabemos que nem tudo são flores. Portanto, moradores denunciam que o bairro não possui estrutura ideal para receber grandes eventos, o que gera queixas sobre o fluxo de pessoas e, em casos específicos, ocorrências de segurança. E você, gostaria de morar no bairro Bandeirantes? Olhem só o cuidado dos jardins.
logo ali à frente temos mais um anúncio de venda de casa aqui no Bandeirantes, no valor de 2.599.000. Na Avenida Cremona, e como vocês puderam ver logo aqui na faixa, né, o anúncio na faixa, que o bairro Bandeirantes ele é monitorado pela Polícia Militar. Essa é a Avenida Cremona. E, gente, reparem nesta casa. Que casa diferente e linda. A casa é toda construída de pedras. Olhem isso. Maravilhosa, né? Linda. Um ponto interessante aqui no bairro Bandeirantes é que ele é um bairro com ótima iluminação. As ruas têm uma boa iluminação. E isso é um dos motivos que faz com que o bairro seja um bairro valorizado. Temos aqui um lote vago. E olhem o padrão desta casa, gente. E olhem como este muro é diferente. O muro completamente feito de vidro. Esta é a Rua Messina. E olhem os cãezinhos, gente. Estou aqui observando, gente, viajando na beleza desta árvore. Olhem a altura desta árvore.
Algumas ruas aqui deste bairro são ruas completamente silenciosas. São ruas que você pode andar por elas ouvindo o canto dos pássaros, e a impressão que eu tenho é que a maioria, né, ou pelo menos algumas pessoas que residem aqui, vêm para cá para poder descansar, né, passar um final de semana, um sábado, um domingo, um feriado, porque o bairro respira tranquilidade. Olha, cuidado, cão bravo. E olhem que muro diferente, gente. Olhem só a textura. Ruas limpas. Sim, a gente vê algumas folhagens, né, pelas ruas, que são folhagens das árvores, né? Porque é um bairro bastante arborizado, então não tem como. As folhas caem e, fora isso, não é um bairro de ruas sujas. Não é um bairro onde a gente anda e vê lixos. Não é um bairro poluído em relação a lixos, né, jogados, esquecidos. Estamos agora na rua Palermo. E olhem que charme, gente. Olhem isso. Charme, né? Nossa, que perfume! Nossa, muito cheirosa. Muito. Alguém conhece? Alguém conhece qual flor é essa? Não, bem perfumada. Bem perfumada. Peraí, meu Deus. Gente, eu achei a família das aranhas. Ai, meu Deus, não esperava por essa cena. Gente, será que vocês conseguem ver aí do outro lado? Lá no Caiçara, no bairro Caiçara, no Cemitério da Paz, quem acompanhou o vídeo pôde ver que a gente se deparou com uma telha de aranha, com algumas aranhas enormes. Mas aqui, gente, podemos encontrar a família inteira. Olhem isso. Na minha cabeça. Nossa. Sai daí, gente. Gente, eu tenho horror à aranha. Que é isso? Nossa. Olhem ali, gente. Olhem aquela estatueta do Buda. Que legal.
E por aqui deu para sentir o cheiro do incenso. Então é uma casa que exala um perfume. E como vocês podem ver, logo atrás de mim, existe uma base móvel da Polícia Militar, que é quem faz a segurança do bairro. Inclusive, o bairro Bandeirantes, ele tem uma questão séria em relação a furtos e arrombamentos de algumas mansões. Estamos na Avenida Novara. Que por sinal é uma avenida bem bonita. Olhem isso. Eu gostaria de saber de você, qual é o seu bairro preferido de BH? Vocês viram, gente, a quantidade de pássaros? Lindos, né? Olha isso. E pelas ruas podemos encontrar bastante lixeiras como essa. As principais linhas de ônibus que transitam pelo bairro Bandeirantes são 5106, que é a linha que vocês acabaram de ver, Bandeirantes BH Shopping, e também as linhas 3302 A, B e D, Nova Pampulha Centro, e a linha circular 56 Pampulha.
temos aqui uma casa com uma arquitetura um tanto peculiar. Está em reforma. Me diga aí o que é que você está achando deste rolê pelo bairro Bandeirantes. Estamos na rua Palermo e como vocês podem ver atrás de mim, temos aqui mais uma faixa com anúncio de uma casa à venda no valor de R$3.300.000. Temos aqui mais uma casa de abrigo para idosos. É estilo de vida hospedagem. Me diga o que é que você está achando deste rolê, gente. Eu gostaria de saber de você quais são as características de um bairro que faz com que ele seja considerado um bairro de qualidade. E eu gostaria de saber se você estaria disposto a investir R$8.190.000 em um imóvel aqui no bairro Bandeirantes. Apesar de toda essa qualidade de infraestrutura, de casas, das ruas, o bairro Bandeirantes não possui um polo comercial grande.
Bandeirantes não possui um polo comercial grande. Ou seja, isso significa que a população deste bairro precisa procurar os bairros vizinhos para terem acesso a farmácias, supermercados, padarias. E os bairros vizinhos são o bairro Ouro Preto, o bairro Paquetá, o bairro Santa Terezinha e tem também o Castelo. E estamos na rua Bérgamo e vamos continuar com o nosso rolê. Olhem isso, gente. Me diga se o bairro de vocês é um bairro arborizado. Eu gostaria de saber. A maioria dos bairros de BH são bastante arborizados, né? E é interessante que a gente não percebe isso na correria do dia a dia. A gente consegue perceber isso quando a gente para fazer esse olhar crítico, né? Para poder olhar com carinho para o bairro, para poder entender o bairro. Quando a gente faz esse exercício é que a gente consegue enxergar as belezas, as dificuldades, né? Os defeitos, porque, lógico, né, gente? Não é perfeito em tudo, mas também não é ruim de tudo. Então é muito importante que a gente crie este hábito, né, de saber olhar para o bairro em que a gente convive, para o bairro em que a gente vive e para outros bairros também, né, para entender como funciona aquela sociedade local e como funciona a dinâmica do bairro. Outro imóvel à venda, porém não temos a indicação do valor ali. Repararam que este bairro, ele predomina casas. Até o momento não vimos nenhum prédio residencial. Sim, existe prédio residencial aqui no bairro, mas existe em pontos bem específicos e não é a maioria. E seguimos pela rua Viterbo. Vou te fazer um convite. Se você estiver gostando deste rolê, eu peço que você se inscreva no canal. Peço também que você curta se estiver gostando e se inscreva no canal para fazer parte da nossa comunidade Rolê pelo Bairro. E me diga aqui também qual é o bairro que você gostaria que fizéssemos um rolê juntos. Bairro aqui de BH ou da região. Alguma crítica do seu bairro? Tem alguma crítica a fazer sobre o seu bairro? Se você quiser nos chamar para gravarmos um vídeo, para você mostrar algo que você considera interessante no seu bairro, que você gostaria, né, que as pessoas vissem de legal, de interessante, ou também algo que você gostaria de melhoria, alguma coisa que você gostaria de mostrar que precisa de melhoria. Se você quiser, pode nos chamar e vamos no local e trazemos a sua voz aqui junto com a gente.
é importante destacar aqui o seguinte: aqui no bairro Bandeirantes tem vários pontos aqui no bairro, não somente neste bairro, como em vários outros, né? Na verdade, eu acho que são pontos que devemos analisar em todos os bairros. Por exemplo, vou pegar o exemplo aqui deste bairro Bandeirantes. Se eu quero ir a uma padaria comprar um pãozinho, eu não consigo sair da minha casa, andar a poucos metros e encontrar uma padaria. Eu não consigo, por exemplo, ir a um supermercado dentro deste bairro. Para encontrar um supermercado, eu preciso ter acesso a algum bairro vizinho, como o bairro Ouro Preto, por exemplo. Eu não vou conseguir andar poucos metros ou alguns metros e chegar a um supermercado aqui dentro deste bairro. Eu não vou conseguir andar a poucos metros aqui dentro deste bairro e encontrar um centro de saúde, por exemplo. Então, são pontos importantes que devemos parar e refletir em relação a qualquer bairro. Estamos na rua Viterbo com Felício Brandi e finalmente encontramos alguns condomínios residenciais de prédios. Olhem só. E também, logo aqui ao lado, logo ali atrás, temos a Toca da Raposa 1. E este foi o nosso rolê pelo bairro Bandeirantes. E eu gostaria de ouvir a sua voz. O que você achou deste bairro? Me diga aí, você moraria aqui no bairro Bandeirantes? Me diga também quais são as suas considerações deste bairro. Espero que você tenha gostado. Obrigada por acompanhar e eu aguardo você no nosso próximo rolê.